E o primeiro filho, foi eu e meu irmão gêmeo, e nunca brigamos. Aí um dia eu briguei e fui até o meu conceito religioso perguntar por que eu briguei feio, com o irmão gêmeo que eu amo tanto. Se tu ama, por que tu briga? E aí esse conceito falou, ó, você pecou. 10 Ave Maria e 10 Pai Nosso. E eu falei, mas eu quero saber por quê. Eu não quero pagar, eu pago o pecado, mas por que isso aconteceu? E não me deram a resposta que me convenceu. Então eu dei o braço à minha esposa e fui para o centro espírita. Lembro até hoje. No caminho ela ia falando, pelo amor de Deus, não me apronta. Porque eu era tão terrível, terrível mesmo, que ela achava que eu iria lá e ia acabar com o centro. Porque se eu tentei acabar com ela, entrei, sentei e escutei a minha primeira palestra. Obsessão e fascinação. Olha, me deu vontade de pular no pescoço daquele orador. Porque eu fui lá para quê? Para saber por que meu irmão fez isso comigo. E a doutrina espírita foi explicando que o culpado era eu não gostei. Fui embora, mas gostei. Comecei a voltar, estudei 10 anos e virei vice-presidente da casa, pequenininha. Aí, como negociante, compramos 2 terrenos e construímos uma sede enorme. E para vocês verem essa questão do pré-conceito, como a gente tem que estar preparado para as oportunidades que nos traz. Muito bem. O senhor me chamou a atenção numa fala que eu acho que um homem regenerado foi algo do tipo, um homem renovado. Todo final de ano, as minhas lives, minhas palestras, meus temas é o homem novo. Então, a gente trata dessa questão de renovar o espírito, não renovar a carne. Se ficar doente, tá. Se não ficar, não ficou. Mas o espírito tem que se tornar um homem novo. O que é um homem novo? É conseguir renovar os teus conceitos, que para mim estava certo. Mas a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor, minha esposa chegava e falava, Marcos, não seja tão radical, tenha paciência. Aí não ia pelo amor. Então a espiritualidade trabalha com a dor. A gente vai levando pancadas aqui e lá, e o maior professor que a gente tem na vida é os nossos erros. E a gente vai renovando e vai criando um homem novo, que eu não falo isso com orgulho, vaidade, não. Eu sempre falo que isso é um exemplo de oportunidade que todos nós temos se você estiver aberto para os novos conceitos, novo pensamento, novas atitudes. E eu adorei a doutrina espírita, porque ela abriu um leque, né? Ciência, filosofia e religião no religar. Foi magnífico, porque deu um campo que eu nunca pensei na minha vida que existia, porque eu fui criado dentro de uma redoma. E vou falar mais. Em Petrópolis, meu avô era preso. A polícia chegava e prendia. Por quê? A doutrina espírita era considerada crime. E isso, eu não entendia muito essas questões, e isso me metia mais medo, mas me afastei desses conceitos. Só fui entender isso depois de uns 7 anos estudando a doutrina, e aí começaram a me informar sobre o livro preto que o meu avô tinha, era espírita. A minha mãe veio a falecer com 94 anos, então eu virei, mãe, o que era aquele livro que meu avô andava, copo d'água? Ah, filho, ele era espírita. Era escondido. Né? Não, era terrível aquela época. Muito diferente de hoje, né, Marcos? Muito diferente. Hoje nós temos uma liberdade. Quando eu comecei, eu sofri o preconceito, porque cada lugar que eu entrava, eu falava, era espírita. Nossa, mãe. Eu lembro até a primeira casa que eu fui dar a minha primeira palestra, aqui no Caritas, em Guarulhos. Um centro bem pequenininho. E eu não achava. Aí tinha um pessoal sentado assim na beirada da calçada, parei o carro, abri o vidro, falei assim, vocês poderiam me informar onde é o Centro Espírita Caritas? Não ficou um.
tá doido, é o diabo, sumiu todo mundo, fiquei sozinho sem informação. Preconceito era muito forte naquela época. Hoje não, hoje a gente lota a casa, né? A gente é chamado, tá aí diversos trabalhos. Mas era um preconceito. A gente faz podcast sobre espiritualidade, né? Então, onde eu nunca imaginei que nós teríamos essa comunicação